Olá, muito boa tarde, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa comemoração dos 11 anos do Evangelho na Praia. A Hilde convenceu-me de vir aqui para dar um oi para vocês. Ela, Jana, todo dia você não vai, todo dia você não aparece. Então, estou aqui vencendo esse obstáculo da câmera para poder falar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, como que aconteceu, como começou. Então, nosso trabalho ele iniciou-se no encontro da Espiritismo.net, em 11 de outubro de 2009. Eu tinha na minha programação em fazer um apanhado, né, de lugares, dos eventos que a gente podia fazer naquele encontro. E eu resolvi fazer um evangelho na praia. Falei, vamos fazer um evangelho na praia para poder aproveitar essa natureza linda de João Pessoa. E foi assim que surgiu. Até que nossa amiga Ângela, né, ao final desse evangelho, nos disse, Ângela da Espiritismo Net, do Leon Denis, na época, nos disse para podermos continuar, para escrevermos ao plano espiritual para nós continuarmos essa tarefa. Ficamos todos assustados na época, né? Éramos 4 da Espiritismo Net, eu, Breno, Thalita e nossa amiga Fernanda. E assim escrevemos e recebemos a resposta do nosso amado Dr. Vito, que poderia ser continuado esse trabalho, e com muito rigor, né, disciplina, sem proselitismo, e assim a gente começou. Depois surgiu o nosso querido tio Mário para nos ajudar. Ele nos ajuda em todas as situações físicas, espirituais, emocionais, tanto minha como do trabalho, como todos aqueles que participam, ele está sempre disposto a nos ajudar. E logo após vieram algumas comunicações, onde nós descobrimos que o Dr. Napoleão Laureano também ajudava o trabalho, através do Dr. Vitor. E surgiu a nossa querida mentora Elizabeth, através do reencontro com nossa querida Regina Rossato, que é minha amiga de muitos anos, e Deus nos uniu aí em prol de trabalharmos novamente juntas, né? Agora na doutrina espírita, na divulgação do nosso Evangelho de Jesus. Aliás, amanhã nós teremos uma live exclusiva da nossa mentora Elizabeth Lebrun, com a nossa querida amiga Regina, aqui na nossa página. Então, já estão todos convidados a partir das 19 horas. Tá certo? Então, eu vim para dizer esse oi para vocês, para agradecer principalmente ao amparo dessa espiritualidade amiga, de Dr. Vitor, de Elizabeth, de Dr. Bezerra de Menezes, que já se colocou presente, nos trazendo mensagens através da médium Regina. Agradecer, né, os momentos de obstáculos que eu passei para a gente seguir em frente. Foram difíceis, mas com a fé e a graça de Deus e o amparo de todos os amigos do trabalho, que nos ajuda a nos fortalecer, a nos seguir em frente, a confiar principalmente nessa espiritualidade que nos ampara e que nos protege. Agradecer ao querido tio Mário por tudo que ele nos faz, ao Centro Espírita Leon Denis e seus participantes por amparar esse trabalho, por confiarem
nessa, vamos dizer assim, nessa minha vontade, a vontade de todos, né, de fazer esse evangelho, de enviar as mensagens, de enviar os livros, a nossa querida Luzia, Silvio, Selma, Marília, o Joaquim, Amália, são muitos nomes que se eu deixar de falar, me perdoem, que é muita gente que nos ajuda. E aqui nós temos esse grupo maravilhoso, a nossa querida Olídia, Rinaldo, Clarice, tantos que estão nos ajudando, Rita, nossa amiga Márcia, que aceitou o convite para nos ajudar no encontro no Evampra de Ponta de Campina. Muito obrigada, Márcia. Então é isso, o dia de hoje é de muita emoção, de muita gratidão a Deus, de gratidão pela saúde, pela oportunidade de estar seguindo em frente nessa tarefa abençoada e pedindo que abençoe também todos os outros Evampras que já estão no Brasil, que são 12 Evampras que nós já temos, que Deus possa amparar e que esse trabalho prossiga com muita firmeza, com muita vontade, com muita fé e com muita confiança em Deus. Um beijo grande para todos vocês, a minha eterna gratidão por tudo que vocês me ajudam. Que Deus abençoe e fique com vocês e com todos nós. Então, vamos agora mentalizar, fazer a nossa prece, mentalizando o nosso Mestre Jesus, mentalizando todos os nossos amigos espirituais que amparam esse trabalho. Com certeza, essa equipe benegada está junto a nós. Não podemos estar hoje presencialmente na praia, mas com certeza ela está junto a cada um de nós, pedindo a eles que nos dê força, que nos ampare, que nos proteja, para que nós possamos continuar com as nossas tarefas, continuar com nossos trabalhos sociais já realizados e que trazem tanta gratificação aos nossos corações, que eles possam estar presentes em cada um, presente ao tio Mário, que ele possa ser intuído para nos dizer palavras bonitas na tarde de hoje, e que Jesus, nosso mestre maior, nunca nos falte a sua companhia e o seu amparo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, que assim seja. Podemos? Podemos começar? Ok. Tá bom, então. Como Janaína falou, o nome é Mário Coelho, trabalhador do Centro Espírita Leão Denis. E dava para a gente ouvir aí a Jana a tarde inteira, né? Ela tem uma fala gostosa, legal de ouvir, bem tranquila. E vocês viram o quanto de pessoas estão associadas, né, ao nosso querido Evampra. O nome Evampra, essa abreviatura aí, foi dado por mim, né, Evampra. Então, eu que coloquei o nome, fica mais fácil, né, da gente falar. A gente tem mania de reduzir tudo, né? A gente acabou reduzindo para Evampra, que fica um nome
ficou um nome gostoso, né, de se ouvir. Estamos fazendo 11 anos no Evangelho da Praia aí de João Pessoa e 1 ano do Evangelho de Ponta de Campina. Dr. Herman, grande benfeitor da Casa do Santo Espírito Leão Denis, sempre disse, e também está escrito nos livros Instruções dos Espíritos, lançado pela editora Celde, sempre disse que os espíritos só passavam a confiar em nós depois de 10 anos de serviço. Então, 10 anos eles ainda estavam vendo como a gente ia sair, como estaria nossa disciplina, nossa vontade. Após 10 anos é que eles passavam realmente a confiar em nós. Então, 10 anos de trabalho. E aí, nós vemos que essa confiança requer maior disciplina, maior equilíbrio. Por quê? Porque a gente precisa, como disse Emmanuel, lá no livro Seara dos Médios, se não me engano, da editora Federação Espírita Brasileira, o Seara dos Médios, ele diz que o verdadeiro ajudante do plano espiritual é aquele que sossega. Não é bem essas palavras, mas mais ou menos isso. Aqueles que sossegam a cabeça do benfeitor durante o trabalho. Ou seja, os espíritos não precisam ficar preocupados conosco durante o trabalho, e sim com o trabalho em si. Então, a partir de agora, a partir dos 10 anos, começam os espíritos a confiar em nós, e confiando em nós, mais serviço chega, né? No livro Mais Luz, do espírito Batuíra, só não me lembro agora a editora qual é, o espírito Batuíra diz que a recompensa por um trabalho bem feito é mais trabalho. Então a gente já fica esperando mais trabalho. Então são 11 anos de trabalho em que foi gerando frutos, né? Foi gerando frutos. Temos aí, pertinho aí do lado, fazendo aniversário também agora, o Evangelho da Praia, na praia de Ponta de Campina, né? Faz 1 ano. 1 ano agora que eu e Márcia Valéria fizemos a prece inicial. Nesse dia a Jane estava ocupada, estava até com a minha filha, né? Também. E eu e Márcia Valéria fizemos lá o reconhecimento do local onde seria, e na sua casa fizemos o culto no lar. Eu, ela e mais uma menina que eu esqueci o nome agora, que é um nome diferente. Nós 3 fizemos o Evangelho, foi muito legal, fizemos na casa dela, uma vibração muito legal, sentimos muito amparo do plano espiritual amigo, em mais uma tarefa, né, que estava surgindo a partir do nosso Evandro. Então, vamos estudar. A gente está aqui para estudar o Evangelho na praia, já que a pandemia, né, nos
obriga a ficar em casa, por força de preservação mesmo, né? Nós não estamos fazendo o evangelho na praia, mas é como se eu estivesse aí. Então vamos lá estudar. Estamos no capítulo 5, que é um capítulo importantíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. Depois de Kardec apresentar o não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, mostrando lá a missão de Jesus, mostrando depois no capítulo 3 que havia muitas moradas na casa do meu Pai, apresentando para nós a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vem agora, porque a gente tem esse embasamento, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que é um capítulo fácil e difícil. É difícil porque como é que a gente vai entender bem-aventurança na aflição? E fácil se a gente tiver uma chave, né? Que decifre todo esse ensinamento que está por trás disso aí. E a chave qual é? O conhecimento da vida futura. Então vamos ler. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Anotação de Mateus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurado vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. A gente lembra que, quando Jesus fala isso, toda aquela região ali da Judéia era uma província, né? Província do Império Romano. Uma província do Império Romano. A gente já sabe que aquela região ali, desde lá do reino Seleucida, né? Da Síria, após a morte de Alexandre o Grande, todos aqueles chefes de estado dele começaram a helenizar todas aquelas regiões que tinham sido conquistadas por ele. Então, foram forçados, né, a receber aqueles ensinamentos gregos, né? Por isso o nome helenização. A cultura grega foi imposta a eles, eles estiveram sob esse domínio, aprenderam muitas coisas, claro, né? Quando há uma tomada dessa, sempre se aprende alguma coisa com a outra cultura, mas eles estavam sobre o domínio, não tinham independência. Depois, no ano 142 a.C., eles tomam a independência, só que depois Roma começa a conquistar o mundo, né? E lá em 63 a.C., a Judéia passa a fazer parte
do poderio de Roma, né? Passa a ser lá uma província de Roma. Né? Antes não era nem uma província, né? Não tinha nem uma, digamos assim, uma organização, né? Era mais uma vassalagem mesmo, né? Em que eram puramente dominados. Depois, a gente vê que 40 anos antes de Cristo, Herodes se torna rei da Judéia, faz grandes coisas, né, lá. Por exemplo, o porto de Cesareia, né, faz toda aquela cidade ali imensa com um porto. É muito interessante aquela história ali do porto. Por quê? Eles faziam, gente, saindo um pouquinho aí da história, eles faziam, para fazer o porto, eles fizeram colunas dentro do mar, ali em Cesareia. Então, eles fizeram colunas, como a gente vê hoje, pontes, né? Aqui no Rio de Janeiro é a ponte Rio-Niterói. Como é que faziam as colunas naquela época, sem um aparato todo, sem a engenharia que tem hoje? Eles faziam um cimento, um tipo de cimento, que levava até sangue na fórmula, segundo dizem, que ao ter contato, né, com calcário, um montão de coisa, faziam lá um tipo de cimento que ao contato com a água, quanto mais contato com a água havia, mais endurecido ficava. Então ali foi um grande porto, um porto comercial que trouxe para aquela região muitos comerciantes, né, muita área de comerciantes. Se a gente vê, até hoje, não existe um tipo de material como aquele, né? Como é que pode, naquela época, antes de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, uma engenharia daquela? Hoje em dia a gente consegue utilizando máquinas, utilizando tubos, utilizando ferro, utilizando armações, utilizando um montão de cálculos, computadores. Mas como é que eles faziam isso? É muito interessante, né? As construções romanas, né? Trouxe algum progresso, né? A gente lembra que eles faziam estradas, faziam aquedutos, né? Faziam um aqueduto de 200 quilômetros. Levavam água sem bomba, só utilizando os conhecimentos de física que eles tinham na época de cálculo, levavam água a 200 quilômetros. É muita coisa, né? Mas a Judéia era oprimida, né? Pagava-se muito imposto. Pagava-se muito imposto. Eu não sou professor de história, mas os professores de história depois poderão falar melhor aí para vocês. Mas era pagar imposto. Tanto é que os cobradores de impostos, né, eram muito mal vistos. A gente viu lá quando Mateus é reconhecido, né, depois como trabalhador do Cristo. A gente vê Zaqueu, né, com toda aquela visão que se tinha deles. Por quê? Eles eram obrigados a cobrar impostos. Era escolhido alguém dentro da sociedade que iria lá cobrar impostos. Imposto em dinheiro, imposto em mercadoria, né? Então, um povo muito oprimido. A gente vê lá no livro Paulo Estevão o que passou o jovem Gesiel, a sua família,
Gesiel, que depois mudaria de nome ao se tornar cristão e passaria a se chamar Estevão. A gente vê que o pai dele passa por um soldado romano, por um grupo de soldados romanos, e não os cumprimenta. Por quê? Ele não ia cumprimentar porque tinham até medo, né, de ver um soldado, representava a força, representava o poder de Roma, representava opressão. Aí chamam o pai dele, por que você não falou com a gente? Mais ou menos assim, tá, gente? E vão lá e bofeteiam ele. Aí, tomou uma surra. O que ele faz? Ao encontrar novamente um grupo de romanos, para não apanhar de novo, eles cumprimentam. Quando os cumprimenta, ele vai e apanha de novo, porque estava sendo insolente em dirigir a palavra a eles. E aí ele vai reclamar. Quando vai reclamar, lá quem de direito, que eu não me engano, se era o procônsul, não me lembro quem era, aí que começa a perseguição na casa dele, queimam a casa dele, tem toda uma história. Então vocês veem ali a opressão que Roma fazia sobre aquele povo. Aí chega Jesus e fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. E aí, a maioria daquela geração não viram isso. Não viram isso. Se você pensar em vida única, muitos deles não viram isso. Chorar, depois ser consolado. Né? Bem-aventurado tendo fome agora e viver saciado depois. Ver os ricos chorando. Os que rides agora, depois gemendo e chorando. A maioria não viram isso. Por quê? Porque depois da morte do Cristo, passa um período, começa a perseguição aos seguidores, aos cristãos, que são perseguidos, que eram obrigados a se reunir em locais ermos, como as catacumbas, né? Como as catacumbas, que era um lugar mais ermo, né? Que tinha, porque as pessoas tinham medo de ir em locais onde em algum lugar tinha sepultado alguém. Então tinham medo. Então eles iam para as catacumbas, se encontravam em locais ermos à noite, pequenos grupos, né? E mesmo assim eram perseguidos, levados ao circo romano, né? Como espetáculo. Então eram presos em postes, eram feitos de chama viva, né? Era chamada de chama viva, onde passavam material flamejante neles, inflamável, betume ou coisa do gênero, e tacavam fogo nele. Ou então, os atiravam às feras. Então, muitos naquela vida só viram sofrimento. Só viram sofrimento. Então, a esperança não estava naquela vida. Não poderia ser naquela vida. Não poderia ser, senão seria, como diz Kardec aqui, que nós vamos ver, seria um engodo, né?
do Cristo para nós, se a gente pensar puramente com uma vida só. Por quê? Porque muitas dessas coisas não nos alcançam desta maneira em situações na vida. Mas eles traziam uma outra esperança. Está aqui no próprio Evangelho, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se sobressaltaram e os mártires, inebriados de esperança, desceram aos circos. Nós vemos isso lá no primeiro livro lá de romance da vida de Emmanuel, das vidas, né? A gente vê lá no livro Há 2000 anos, né? A própria esposa de Emmanuel, Lívia, abnegada, servidora do Cristo, fiel ao Cristo, quando conhece o Cristo, né? Ouve falar dele, pede a cura da filha, mesmo à distância, mesmo sem nunca o ter visto de perto, não tinha visto, ela passa a ser uma fiel seguidora, mesmo sendo patrícia, né, romana. E lá na prisão, ela sabendo que iriam escolher alguns familiares de romanos que ali estavam, para não se complicarem, né, não por bondade, mas para não se complicarem, ela troca de roupa com uma de suas servas, uma de suas empregadas, digamos assim. E, num gesto de abnegação, vendo aquela vida como valiosa, tanto quanto a dela, que era rica, ilustre patrícia romana, e a outra, uma serva, né? Uma serva de sua casa. Que naquela época, eu falei empregada, mas não era empregada, né? Não recebia salário. A maioria não eram cidadãos livres. E ela troca de roupa, e a serva é liberada por conta das roupas. Pensaram que ela era cidadã romana, e soltaram, e ela é atirada aos leões, né? Morre lá sob o ataque das feras. Então, toda aquela geração, muitos deles não viram isso. E aí que entra Kardec a nos explicar, né? Ontem, aniversário de Allan Kardec, a gente fica com muita gratidão, né? Como disse a página de Dr. Vitor, ele não só, dessa semana, lida lá no CELD, ele não só organizou o corpo da doutrina espírita, mas como deu dele mesmo, né? De seu pensamento, de suas reflexões. Isso aqui, essa explicação aqui, é de Kardec, trazendo para nós. Tão grandiosa quanto de qualquer espírito do Senhor que participaram lá das comunicações na codificação. Então, diz Kardec assim, só na vida futura podem-se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem essa certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso, mais ainda, seriam engodo. Por quê? Você não veria nessa vida, né? Há pessoas que passam por situações que você vai ver que não vai se modificar, né? Algumas deformidades físicas que a gente tenha, muitas delas não vão se modificar,
vai desde o nascimento até a morte. Muitas inibições que a gente tenha no nosso físico, no nosso organismo. Né? Então, se a gente não olhar com um olhar mais alto do ponto de vista com a certeza do futuro, a gente não vai encontrar isso aí. Não, cego de nascença. Agora, com a tecnologia, né, a gente sabe que daqui a pouco, até porque o mundo está mudando de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração, a gente, Deus quiser, a gente já viu alguns cegos de nascença em dispositivos ainda sendo não comercializado, mas ainda de teste. Alguns cegos de nascença conseguiram, com essa nanotecnologia, com implante de microchip, enxergar. Não enxergar perfeitamente como nós, mas enxergar. Mas muitas coisas, né, que você vai ver, você não vai conseguir. O fulano vai nascer, às vezes, numa determinada classe social, vai ficar nela a vida inteira. Então, tudo isso aqui de Jesus seria um engodo se a gente não visse a vida futura. Né? Os nossos entes queridos, nossos pais, nossos avós passaram por coisas que foram lutas do início ao fim da vida dele. E onde estão essas compensações faladas por Jesus? Somente se nós olharmos do ponto de vista da vida futura. Quando temos a certeza da vida futura, aí sim, isso deixa de ser apenas uma palavra para ser realmente uma realidade. E diz mais Kardec, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Dizem, para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Né? Tem que sofrer para crescer, para melhorar. Tá bom, a gente entende isso, tem a vida futura. Estamos em prova, em prova para melhorar. Ou estamos em expiação para se equilibrar com a lei. Né? Porque sempre quando a gente faz uma prova, a gente vai para um nível maior, né? Vai para um nível maior. Você venceu aquela prova. Fez lá a prova do primeiro bimestre. Tem a prova lá do segundo bimestre. Tem que estudar toda aquela matéria. Terminou aquele ano. Vai ter prova para passar para o outro ano. E assim vai. Igualzinho na escola. Tá, mas por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem já na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Fulano já nasce bilionário, já nasce em berço de ouro, já nasce com tudo. E outro nasce na miséria. Por que uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto outros tudo lhe parece sorrir? Né? Você vê fulano, tem um amigo que ele muita dificuldade, né? Muita luta, muita dificuldade. Aí ele brinca, eu só ando para frente quando eu dou topada. Né? Mas a gente sabe lá do passado, né? Fulano às vezes vai ter essas lutas todas por conta lá do passado, muitas das vezes que teve, né? Em que a gente teve todas as oportunidades na mão e não aproveitou. Aí ele diz, porém, que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. Não só lá no tempo do Cristo,
Como também agora, né? Existem as injustiças, a injustiça social, né? Em que às vezes 10% detém todo o dinheiro do mundo na mão deles. Claro que preciso é que tenha pessoas ricas para gerar emprego, para gerar melhoria, para criar condições para os outros. Né? Se a gente dividir todo o dinheiro do mundo na mão de todo mundo, vai dar, às vezes, pouco para nós, pouco para cada um de nós, e mesmo que dê uma quantia substancial, em 2 semanas já haverá desigualdade, porque muitos esbanjarão, muitos gastarão, muitos não saberão o que fazer, muitos não saberão multiplicar. Mas mesmo assim a gente sabe que existe injustiça social ainda, né? As pessoas ainda morrem de fome. Porque o mundo ainda não é regido pela lei do Cristo. Está lá no livro dos Espíritos. Numa sociedade regida segundo as leis do Cristo, ninguém deveria morrer de fome. Então, o dia que formos cristãos realmente, nós saberemos dividir, nós saberemos ajudar, nós saberemos pagar bem aqueles que estão nos servindo, nossos funcionários. Né? Muitas empresas já fazem isso. Seja por qualquer motivo for, seja por conta da lei, de acordos coletivos, do que seja, tem empresas que já faz divisão do lucro, né? A chamada participação do lucro. Então, no futuro, todo mundo terá realmente direito à escola digna, à saúde digna, né? Tudo caminha para isso. Vai ser agora? A gente está trabalhando para isso, né? Nós estamos fazendo a parte sem levantarmos nenhuma bandeira. Todos nós que estamos agindo no bem, estamos fazendo isso. Né? Você vê em qualquer segmento religioso aí muita gente fazendo isso. Mas eu vou falar de nós mesmos, né? Espírita. A gente vê quantas casas espíritas ajudando aí, ajudando nos serviços sociais, ajudando a velhice desamparada, né? A gente tem aí pertinho da gente aí o Centro Espírita Nosso Lar, aí em João Pessoa, né? No amparo aos idosos. Né? Os idosos moram lá dentro, lá das kitnetzinhas, com todo o conforto, cada um deles com sua cama, com sua televisão, todo o conforto dentro do terreno do Centro Espírita. E assim, quantas casas espíritas estão fazendo isso? Quantos têm atendimento médico, espiritual, médico mesmo, né, dentistas e tantos, fazendo aí aquilo que às vezes não se consegue encontrar aqui fora, a gente consegue fazer com que esses nossos irmãos acreditem na vitória, acreditem na bondade. É uma grande tarefa essa, né, do serviço do bem, do serviço voluntário, do socorro aos nossos irmãos, é fazer o outro acreditar no bem. Acreditar no bem, fica mais fácil eles acreditarem nessa vida futura, a certeza
da vida futura, dessas compensações, dessas bem-aventuranças ditas por Jesus. Aí ele diz aqui, a fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, se a gente só olhar essa vida, a gente vai achar que está tudo errado. Se não fizermos aquilo que Kardec fala e que Leon Denis fala, né? Kardec fala que chega um momento que a gente tem que olhar de um ponto de vista mais alto. Sair da situação olhando de um ponto de vista mais alto. E Leon Denis também fala isso, que às vezes parece que tudo está o caos, mas quando a gente olha de um ponto de vista mais alto, tudo está caminhando. O progresso está se efetivando. Claro que o progresso real, nós realmente só seremos seres civilizados. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Quando nós realmente praticarmos a lei do amor, a lei do Cristo, a caridade, aquela caridade ampla, conforme entendia Jesus. Porque a gente se acha civilizado, os próprios espíritos falaram isso para Kardec, porque a gente se veste melhor do que os selvagens, porque a gente habita em lugares melhor que ele. Mas isso só por si só não faz de nós ainda civilizados. Só realmente quando amarmos é que seremos, né, reconhecidos como realmente bons espíritos. O amor. Aí ele diz aqui, entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito de suas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. Ou seja, Deus sendo soberanamente justo e bom, não vai agir com capricho e parcialidade. Dar ao outro por graça. Fulano vai nascer rico por uma graça. Fulano vai nascer pobre por uma graça. E assim, sucessivamente. Não é assim. Não seria justa. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, toda essa diversidade que a gente vê há de ter uma causa justa. E depois, nós vamos estudar mais para frente, brilhantemente colocada por Kardec, essa visão, para depois estudarmos causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Aí ele diz assim, eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ela a revela inteiramente pelo Espiritismo. Isto é pela voz dos Espíritos. Então, não foi um artigo de fé que nos disse isso, para crermos numa vida futura. Não é questão mais de crer. Foram os próprios Espíritos que vieram falar de como estavam no mundo espiritual após a vida terrena. Mostraram as compensações. Essas compensações
das quais passaram eles no plano espiritual, depois de, às vezes, uma vida de luta. Claro que isso não é para nos fazer seres que em tudo irá abaixar a cabeça, não. Mas não seremos aqueles inconformados. Não seremos, volto a dizer para vocês, os reclamadores. Ele não manda a gente tudo abaixar a cabeça. Não vos conformeis com o mundo. Já disse o apóstolo Paulo. Saulo e depois Paulo, né? O apóstolo Paulo de Tarso. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Ou seja, vamos nos transformar, que a gente transforma o mundo. Deixemos de ser reclamadores. Deixemos de ser reclamadores para sermos transformadores e transformados. Transformados, iremos transformar os outros. E aí a gente vê aqui o Evampra. Já surgiram 11 iguais ao nosso. 11 igual ao nosso querido Evampra. Nosso, que eu digo, é nosso mesmo, né? É de todos nós. 11. Já tem trabalhos sociais feitos pelo Evampra, porque os espíritos mostraram que não bastavam só estudar o Evangelho na praia. Precisaria trabalhar em favor do outro. E se faz lá o serviço social. Dentro do possível se faz. Então, essa é a transformação. Essa é a chave que a tudo explica. Essa vida futura trazida pelos bons espíritos. Essa visão de que tudo há de se acertar. Mas é preciso, desde já também, nós comecemos a plantar coisas melhores para colhermos coisas melhores. A cada um segundo as suas obras. Já disse Jesus. Muitas das vezes passaremos por luta por estarmos colhendo do passado. Porque a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser, mas você também vai colher daquilo que plantou. Então, essa é uma mensagem muito boa para nós, né? Porque foram os próprios espíritos que vieram trazer para nós a realidade da vida futura. Aqueles que falam, ninguém voltou de lá para dizer como é que é porque nunca pegaram um livro espírita para ler. Está lá o livro Céu e Inferno, cujo título é O Céu e Inferno ou A Justiça das Aflições. Bem a ver com o nosso tema, né? Qual que é mais justo? Céu e inferno, aquela coisa de morrer ou vai para o céu, vai para o inferno eternamente? Ou a justiça nas aflições? Então, a doutrina espírita traz para nós um raciocínio amplo que possa afirmar que não encontraremos outro igual para nós nesse momento das nossas existências. Fico bastante feliz vendo o rostinho de cada um de vocês aí na foto, nossos encontros, os nossos 10 anos, né? Nossos 10 anos. Agradeço aí a todos vocês, né? O Evampra só existe por causa de vocês. Nosso amigo Jailton aí, né? Do Espiritismo.net, aí do pontapé inicial da coisa. E todos vocês que trabalharam, não vou citar nome que eu não vou lembrar de todo mundo, né? Vocês sabem que eu sou péssimo em lembrar de nome, mas fica aqui no meu coração
a gratidão por todos vocês. É muito bonito ver um serviço andar, ver o plano espiritual acompanhando a cada um de nós, porque estamos fazendo um serviço sério, um serviço comprometido, né, com a doutrina dos espíritos. Não estamos apenas fazendo o bem, estamos sendo divulgadores da doutrina espírita. Não tem título maior no mundo do que esse, trabalhador do Cristo. Não existe. Não existe título que se compare a esse. Então, fica aqui terminando o nosso encontro de hoje, né? Felicitando a todos os companheiros do Evampra, de João Pessoa, do Evampra de Ponta de Campina, né? E todos os companheiros de todos os Evampras, de todos os trabalhos da Casa Espírita aí de João Pessoa, né? Trabalhadores, né, do bem, trabalhadores da doutrina espírita, pessoas que, sem mesmo terem contato conosco, né, pessoalmente, né, têm uma amizade pela gente, por conta do Evampra. É muito gostoso isso. Então, é uma sementinha que a gente plantou nessa vida de amizade com o Evampra, né? O contato com todos vocês, sem o qual nós não estaríamos aqui, todos nós aqui reunidos. Então, que Jesus, o nosso mestre, nos abençoe, que Allan Kardec, Leon Denis, todos esses benfeitores espirituais, né, os ligados ao Evampra, Dr. Vitor, Elizabeth Leblum, Dr. Napoleão Laureano e tantos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, que tem amparado tantas pessoas, né, do grupo, do trabalho. E ficar também aí, só nesses 2 minutos, lembrando que daí saiu lá o grupo de oração La Cordé, que antes surgiu como oração entre amigos, que era entre nós, e hoje, há 5 anos, já é um trabalho estabelecido que já socorreu mais de 9.000 pessoas, né? 9.000 pessoas, cujos nomes estiveram lá para as nossas orações. Então, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus. Jesus, querido amigo, mestre de todos nós, aqui estamos a te agradecer a oportunidade de nos aceitarmos no teu trabalho, aceitando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e vendo em nós o desejo de te servir. Abençoa, Jesus, a cada um desses trabalhadores encarnados, a seus entes queridos, a seus lares. Abençoa também a todos esses benfeitores espirituais. Nosso abraço de gratidão a todos eles. Que eles sejam recompensados, Senhor, por muito que têm feito por nós. Em teu nome, pois, Jesus, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, de Cairbar Schutel, e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por encerrado o trabalho de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Gratidão, gente.